Olá, bem-vindos ao 6º episódio de Educação Financeira da Cooperforte. Hoje contamos mais uma vez com a companhia do nosso especialista convidado, professor César Bergo, que é economista, sociólogo, professor de mercado financeiro da UNB, sócio-diretor da Open Invest e conselheiro do Corecon DF. Vamos falar um pouquinho hoje sobre juros e crédito, professor? Vamos, e é um prazer estar aqui com vocês, né? Mais uma vez, trazendo mais presente a educação financeira, né? Não tenha dúvida que isso é muito importante no dia a dia das pessoas. Maravilha. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa entender é a famosa taxa Selic, né? Todo mundo ouve falar. Primeiro, para quem está nos assistindo, né? O que é essa taxa Selic? Como é que ela funciona na vida da gente, né? E depois a gente pode mostrar como é que a Cooperforte, pensando sempre nos associados, né? Saiu na contramão do mercado e, apesar da elevação da Selic, conseguiu baixar a taxa de crédito dos seus produtos de empréstimo, né? Não tenha dúvida de que a gente ouve falar Selic para baixo, né, para cima, mas ela é um sistema do Banco Central, que é o sistema de liquidação e custódia, Selic, Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Ele foi criado para, que a gente chama, custodiar títulos públicos, né? A variedade de títulos públicos é tudo custodiado nesse sistema. E estabelece uma taxa para a remuneração dos títulos públicos. Então, se você vai fazer um investimento em título público, né, então aquela taxa, que chama taxa Selic, remunera títulos públicos. E a Selic só tem título público. Existe uma outra, que é a CETIP, né, que é um sistema também criado para a área privada, para a custódia de títulos privados. E ela é uma empresa hoje, de capital aberto, né? E ali você tem guardadinho, bonitinho, o chamado CDI, que é o Certificado de Depósito Interfinanceiro. É a famosa taxa, né? DI, né? Então, existe a Selic e a DI. Qual é a relação do DI com a Selic, né? Então, a Selic é a taxa praticamente referencial. Então, o CDI tende a acompanhar a Selic. Mas o CDI, ele só é pago integralmente entre bancos. Por exemplo, chegou no final do dia, o banco ficou negativo lá na conta dele, ele precisa de dinheiro para compensar e colocar dentro do seu caixa, para não ficar negativo, ele vai num outro banco, emite o CDI, a uma taxa já estabelecida, e recebe o dinheiro para você compor o caixa. Existe uma outra taxa também famosa, que é a TR, é a taxa referencial. Essa taxa é com base no CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário. É uma média, né, que você adquire através de bancos do CDB, e essa taxa que os bancos remuneram é tirada uma média e cria-se a TR, que é tão famosa quanto a caderneta de poupança. Né, então, são taxas referenciais, mas não tenha dúvida que a mais famosa, né, como você bem colocou, é a Selic. A cada 45 dias, reúne o Comitê de Política Monetária do Banco Central, que tem 9 diretores, né, tem o presidente do Banco Central e mais 8 diretores, e eles decidem o que vai acontecer com a taxa Selic. Eles fazem uma análise macroeconômica, né, eles fazem uma projeção para saber para onde os nossos estão apontando, e com base nessa análise eles definem essa taxa que vai regular, na verdade, eu acho que a gente pode dizer que ela influencia praticamente todas as operações financeiras do país hoje, né? E vamos entender bem isso aí, é o seguinte, o Banco Central, ele cuida da política monetária, da política cambial e da política creditícia. Política fiscal, ele não cuida. Mas, detalhando um pouco mais para que vocês possam entender, existem 3 instrumentos de política monetária. Não é só a questão da taxa de juros. Existe o depósito compulsório. Você vai no banco, deposita R$100 lá. O banco tem que pegar um percentual, em torno de 40%, e depositar no Banco Central. Então, essa taxa de compulsório é estabelecida pelo Banco Central visando o quê? Visando reduzir a liquidez da economia. Então, ter menos dinheiro circulando, teoricamente as pessoas vão comprar menos, né? E vai baratear o preço dos produtos. Segundo, a reserva bancária. Então, no final do dia também, né, tem a questão do CDI, mas tem a reserva bancária, ou seja, os bancos podem tomar dinheiro emprestado junto ao Banco Central. Então, o Banco Central estabelece uma taxa que o banco vai tomar empréstimo ou não vai.
porque quanto mais elevado, o banco tende a não pegar dinheiro emprestado, né? Então, são os 3 instrumentos junto com a Selic. Agora, qual o grande objetivo quando o Banco Central estabelece a Selic? É fazer com que as pessoas invistam mais em títulos públicos e assim você ter menos reais circulando na economia e, teoricamente, o Banco Central está controlando o quê? O poder de compra do dinheiro. Então, o objetivo do Banco Central, quando ele trabalha a taxa Selic, é com relação à inflação. E como você bem lembrou, Bela, existem as questões de conjuntura econômica. Exato. Então, ele olha não só a conjuntura econômica nacional, como as questões internacionais, como agora, por exemplo, a taxa americana, de juros americano, né? Então, vai subir, vai cair, né? Então, o Banco Central fica monitorando. O Banco Central Europeu também, o preço das commodities, o que as guerras impactam na economia. Então, faz uma análise bem ampla. E também aqui no Brasil, a questão macroeconômica, né? Então, como é que está o PIB, como é que está o emprego, né? Então, ele vai analisar vários fatores e vai estabelecer. Então, a taxa Selic é um resultado de uma análise feita pelas 8 diretorias do Banco Central, né? Onde os diretores, com base nessas informações, vão decidir. Então, não é chute. Às vezes as pessoas, vai subir, vai cair. Não, não é questão. É questão que, tecnicamente, você consegue prever se a taxa Selic vai subir ou vai cair. Exemplo, na opinião da nossa empresa, a taxa Selic vai subir. Ela deve subir meio ponto percentual na próxima reunião e mais meio ponto percentual chegando a 11,75 no final do ano. Final do ano. Então, excelente oportunidade para que as pessoas possam utilizar o quê? Que a gente chama em economia, o custo de oportunidade. Investimento em renda fixa. Exatamente, ele vai verificar. Selic eu já tenho, né, que eu aplicando. Agora eu quero mais. E aí entra aquele fator que você começou a comentar, que as taxas de juros para empréstimos da Copperforte baixaram, mas a rentabilidade dos títulos não. Então, você continua tendo uma rentabilidade acima da taxa Selic. Acima da Selic. Isso que é importante. Isso, A gente manteve, né, toda a rentabilidade dos nossos produtos em renda fixa, que são hoje, né, dentro do que a gente consegue analisar do mercado, o investimento com maior segurança, a gente pode dizer, para os investidores que são mais conservadores, que querem manter o seu patrimônio protegido, né? A gente, além da proteção do próprio título, né, a gente tem a FGCOP por trás, né, que garante aí R$250 mil por CPF, né, quando você investe na Copperforte, né? Mas, para além disso, assim, vamos voltar a falar um pouquinho dessa questão do crédito, que eu acho que é uma coisa muito interessante a gente analisar, porque muitas vezes as pessoas têm uma visão do crédito como se o crédito fosse uma coisa negativa. E o crédito, quando bem utilizado, pode ser uma ferramenta muito interessante para impulsionamento, né, da vida financeira das pessoas. Com crédito, eu consigo alavancar os meus negócios. E o que significa alavancar meus negócios? Significa que eu vou entrar num empreendimento, fazer um investimento que vai me render mais do que aquele crédito que eu estou tomando. Isso. E vai sobrar o quê? O ganho, o lucro, né? Então é importante que as pessoas tenham essa visão. Existe o crédito ruim e o crédito bom. O crédito ruim é quando eu utilizo esse crédito para pagamento de dívidas, né? Para gastar com supérfluos, para comprar por impulso. Sim. Então, depois eu vou ficar reclamando. Falei, meu Deus do céu, eu já viajei, agora tenho que pagar em 12 meses essa viagem. Né? Do cotidiano, assim. Né? Agora, existe o crédito bom, que você vai utilizar para comprar um carro. Sim. E às vezes você vai utilizar o carro, né? Para abrir empresa, para construir uma casa, né? Ou seja, para educação, né? Você vai investir numa formação. Sim. Então, é o crédito bom, que isso vai dar fruto, isso vai dar retorno. Então, uma das premissas em investimento é o retorno, né? Eu não tenho a dúvida que o crédito pode ser utilizado também para isso, para as pessoas acabarem ganhando com isso. Então, de repente, surge o que a gente chama no jargão a galinha morta, né? Então, eu estou ali, de repente, aquela casa que eu sonhava está sendo vendida a um preço e eu não tenho dinheiro. Então, vou fazer um crédito, sei do valor da casa, né? E esse crédito vai acabar impulsionando a economia também, porque é o seguinte, é a famosa multiplicação da moeda, né? Então a moeda vai circulando, então você vai comprar uma casa, esse dinheiro da casa vai ser utilizado pelo vendedor em outras coisas e vai, e a economia toda ganha com isso. Então não tenha dúvida que o crédito impulsiona não só a economia, como também os patrimônios, né? Claro. Então não tenha dúvida que é muito importante as pessoas pensarem nesse fator ao tomarem um crédito.
Maravilha. Vamos dar uma ideia para quem está nos assistindo, assim. A gente sabe que a Selic serve como uma espécie de termômetro, né, para os juros no Brasil. Quais são os principais mecanismos através dos quais ela afeta o custo do crédito oferecido aos consumidores e às empresas? Na realidade, né, você tem alguns créditos que extrapolam qualquer lógica, que é o cartão de crédito, o cheque especial, né? Que são créditos realmente emergenciais e deve ser utilizado disso e não deve fazer parte do dia a dia, né? Não deve entrar como salário, né? Então não deve contar com esses créditos, são emergenciais, como diz o nome. Mas existem outros créditos, né? Que vai desde o crédito consignado, né? Sim. Que é o mais barato, até o crédito pessoal. Aí você tem o leasing também, outros tipos de crédito, que tem exatamente uma referência. Por quê? Porque assim, é bom que as pessoas entendam, Bela, o danado do spread bancário. Maravilha. Né? Era aí que eu queria chegar. Então, um banco, ele tem que captar. Então, quando você faz depósito, quando você compra um CDB, quando você aplica um título, né, da Copperforte, né? Então, você está ali fazendo o quê? O funding daquela instituição financeira. Isso. Bom, a instituição financeira, ela existe, como diz o nome, para emprestar. Então, ela vai pegar esse dinheiro e vai emprestar. Agora, se ela emprestar pelo mesmo percentual que ela toma o dinheiro, ela vai ter prejuízo, porque ela tem custo administrativo. Exatamente. Né? Tem pessoas trabalhando. E tem risco, tem inadimplência. Né? Então, é calculado de maneira científica esse spread. E quanto maior a inadimplência, mais pesa nesse spread. Às vezes a taxa de juros está muito alta, porque aquele produto, por exemplo, crédito pessoal, e tem um alto índice de inadimplência. Então tem que aumentar a taxa ali para compensar. Sim. Tanto que o Banco Central criou o cadastro positivo, que você pagando em dia, você fazendo tudo só certo, você vai estar com um cadastro positivo lá e vai estar sendo registrado, você vai ser beneficiado em relação àquele que não paga em dia. Sim. Então cria-se um círculo virtuoso. As pessoas começam, de alguma forma, pagar seus empréstimos, ter crédito barato. Agora, não tenha dúvida que o spread, né, ele tem esses componentes. Tem o custo administrativo do banco, tem a questão do lucro, que o banco tem que ganhar também, né? Sim. E tem a questão da inadimplência. Então, isso tudo somado, né, acaba, de alguma forma, levando em consideração, por isso que o empréstimo que eu estou tomando, ele é mais caro do que o investimento. É lógico. Então, essa questão de eu ter dinheiro investido e tomar um empréstimo, as pessoas têm que olhar bastante. Os bancos geralmente oferecem. Agora, aquela história, às vezes você está investido em um determinado produto que tem carência. Tem que estar 2 anos. Aí demora um ano para você poder fazer o resgate. Então, você deixa o dinheiro lá e toma um empréstimo desse para a galinha morta. Sim. Né? Agora, passada a galinha morta, a primeira questão é o seguinte, é quitar o empréstimo. Sim. Então, feito todos os cálculos, né, das necessidades de crédito, que são importantíssimos, e você mencionou, né, sobretudo para as empresas, né? As empresas, quando sobe a taxa Selic, o diretor financeiro fica muito com dor de cabeça, porque vai aumentar bastante o custo financeiro da empresa de rolagem, o chamado capital de giro. Sim. E a pessoa física, né, tem capital de giro também. Né? Então, ele tem lá o seu orçamentozinho, colocou lá as despesas, as receitas, e tem que girar. Sim. Né? Ou seja, as despesas não podem ser maior que a receita. Se isso acontecer, eu vou tomar crédito, mas até que certo limite, escolhendo o produto correto. Então, o crédito é fundamental, não só para mover a economia, mas para dar um equilíbrio orçamentário para as famílias. Né? Então, não tenha dúvida de que existe o crédito bom e o crédito ruim, cada um tem que analisar, né? Disciplina e planejamento é a regra. São as palavras-chave, né? A gente tem, inclusive, dentro da Copperforte, a gente criou um tipo de crédito exatamente para esses casos específicos. A gente tem um investidor que está lá com o dinheiro dele ou imobilizado durante 2 anos, ou não, ou está num RDC e ele poderia retirar o dinheiro dele, mas ele não quer. Não quero mexer nesse dinheiro investido, mas eu preciso de um dinheiro para uma oportunidade que surgiu. Então, para esses casos, a gente fez o crédito garantido único, que hoje tem uma taxa espetacular, né, de acordo com o que a gente vê no mercado, que é de 1,24. Né? Então, se você está com o seu dinheiro lá paradinho e você quer fazer, porque surgiu essa oportunidade, você precisa para alguma coisa, pode ser uma coisa muito interessante você fazer esse tipo de operação. Né? E é muito bom quando a gente vê uma instituição ser flexível, né? Sim. Na criação dos seus produtos, adaptando cada um à necessidade do seu público-alvo. Associado, né? Então, você tem na prateleira.
Não estou dizendo que você vai ter que tomar obrigatório, não, mas surgiu uma oportunidade, eu posso lançar a mão sem perder. Porque muitas vezes nós temos essas questões da data de aniversário, de não sei o que, do investimento, carência, né? Então, para a pessoa não perder, ela pode realmente ter uma alternativa. O importante é dar alternativa para as pessoas, né? É isso. E ela saber utilizar, né? Aí entra a educação financeira, né? A compra por impulso, né? Ela deve ser evitada, porque muitas vezes a pessoa está comprometendo um ganho futuro, uma receita futura, então ela tem que ficar de olho nisso. E o crédito, na verdade, é uma antecipação de um benefício também, né? Existe um livro do Eduardo Janete da Fonseca, que é O Valor da Manhã. Acho que todo mundo poderia dar uma lidinha nesse aí, desse brasileiro economista muito bom, né? Porque ele vai mostrar exatamente o que eu estou falando aqui, né? Às vezes vale a pena antecipar um desejo, uma vontade? Não. Vale a pena eu ter uma disciplina, me programar e no final do período eu vou comprar 2 produtos. Em vez de um. Né? Em vez de um. Então isso tudo é interessante. Existe o outro livro dele também que chama Auto-Engano. Então, é importante que as pessoas tenham uma literatura. Por quê? Eu estou falando isso porque, assim, é lógico, às vezes eu não tenho tempo de ler, não tenho tempo de estudar, né? Mas se você terceirizar esse conhecimento, você vai pagar. Exatamente. Existe a consultoria, você vai pagar. Então, você pode economizar com o tempo. E eu falo muito em educar o ouvido, né? Então, você vai lendo, você vai educando aquele jargão econômico, que é o economês. Isso eu não quero saber, isso é muito difícil. Não tem nada difícil, né? Se eu aprendi, vocês vão aprender também. Agora, não tenha dúvida de que essa literatura técnica, ela ajuda no tempo, né, as pessoas a terem uma boa educação financeira. E é o exercício também, né? A gente coloca que a educação deve iniciar na tenra idade, né? Lá no jardim de infância, né? Porque vai chegar na idade adulta, ele já vai estar familiarizado. Eu não estou dizendo que você tem que ter tempo, você pode contratar alguém para fazer isso para você, né? Agora, não tenha dúvida de que você fazendo, conhecendo e discutindo, porque o grande problema é você não ser enrolado, né? É você estar sendo atendido... Você não se auto-enrolar, né? Auto-enrolar, porque você está sendo atendido por uma pessoa que tem alguns interesses, que é, muitas vezes, cumprir uma meta, né? Então, você sabe direitinho o que você quer, você tem um horizonte de investimento, né? 2, 3, 5 anos, né? Você tem conhecimento da sua situação financeira. Então, é partir realmente para uma educação financeira equilibrada e realmente eu garanto, se essa receita de bolo for seguida, você vai ter uma situação financeira bem equilibrada. Joia. A gente tem algumas perguntas, quando a gente lançou o tema, né, desse podcast, alguns associados mandaram perguntas. Uma delas é o seguinte: quais são os riscos de um endividamento mal planejado, especialmente em períodos de Selic alta? Aí que está a questão seguinte, né? Eu vou voltar naquele termo chamado custo de oportunidade, né? Cada um sabe onde que aperta o sapato, né? Então, a necessidade, por exemplo, eu tenho a necessidade de comprar uma casa, mas é um momento muito importante de decisão, porque ela tem um custo financeiro, que você pode pagar por vários anos, né? E, de repente, você não tem os benefícios, porque você comprou mal, você não viu, né? É que nem aconteceu uma vez aqui em Brasília, uma determinada casa aí, estava vendida barata, e o pessoal acreditou, só que tinha um posto de gasolina perto e estava com um problema no lençol freático. Contaminado. E estava contaminando. Aí virou pó. Né? Então, essas questões, eu estou dando um exemplo, né? Às vezes existe uma decisão da cidade de mudar o fluxo de uma rua. Eu lembro também um senhor que foi fazer uma consultoria para construir uma padaria, né? Aí ele encontrou uma padaria à venda e ele realmente ficou interessado e comprou a padaria. Olha, vocês veem como é que é complexa a coisa. Aí ele ficou todo feliz. Só que ele não tinha a informação que o dono que estava vendendo tinha, que a prefeitura ia mudar o fluxo da rua. Então, todo mundo saía do trabalho, indo para casa, passava na padaria para comprar o pão. Só que mudou. Então, o fluxo da avenida mudou e o cidadão que vendeu a padaria para ele construiu a padaria do outro lado com o dinheiro. Ou seja, né, a informação é tudo. Então, antes de tomar uma decisão, buscar conhecer quem está te oferecendo,
como você bem lembrou, que é uma instituição de credibilidade, Isso, né? Se realmente, porque a gente costuma dizer que mercado financeiro, o produto mais importante, aí às vezes as pessoas falam assim, o recurso humano, é o dinheiro. Não, é a fidúcia, é a confiança. Né? Se você perde a confiança, a instituição financeira no dia seguinte deixa de existir. Exatamente. Então, é isso que é importante. Quando você pergunta como fazer isso, primeiro, conhecendo, né? E não tenha medo de perguntar, né, de anotar. É você que vai ter o prejuízo. Se você fizer um planejamento, o planejamento é muita informação, né? Então, a gente em economia trabalha cenários, né? Então, tem que trabalhar os cenários, né? Porque você está mudando sempre as questões, né? Sim. Então, do ponto de vista de um planejamento bem feito, é informação, sentar, discutir bastante com as pessoas e daí tomar a decisão. Entra a questão de não comprar por impulso. Porque, com certeza, se for por impulso, o planejamento vai ser falho e vai haver perda, como foi bem perguntado aí pelo nosso ouvinte aí. Maravilha. Essa questão da formação, né, da informação e da formação é muito importante. É por isso que a gente tem essa iniciativa aqui, né, de trazer a educação financeira para o mais perto possível da vida dos nossos associados, das pessoas que nos assistem, né? Porque a gente entende que quando você tem um arcabouço de conhecimento, né, de atualidades, de teorias, né, do que acontece, do que as pessoas estudaram para descobrir de fato, e você consegue, a partir disso, se posicionar melhor na vida em qualquer aspecto. No aspecto financeiro, tanto mais, né? Meu pai dizia uma frase muito engraçada, que é assim, você tem que mobiliar bem a cabeça. Né? Mobiliar a cabeça nesse sentido, de você trazer as informações para formar o seu entendimento do mundo, né? Então, quando você faz isso, eu acho que fica mais fácil para você tomar as melhores decisões. E em busca da saúde financeira, a gente sabe que a gente tem muitas alternativas, né? E existem alternativas que a gente pode chamar de mais vantajosas. E como é que isso acontece? Algumas pessoas questionam isso, tipo, não, é tudo igual, não tem diferença. A gente pode equilibrar as coisas pensando em que a gente vai encontrar produtos mais benéficos para mim, ou para você, ou para... Como é que isso funciona? Olha, Bela, hoje está o dia das frases, né? Aí na hora que você falou, eu lembrei de uma frase aqui, que toda verdade deve ser dita com amor, mas o amor não deve impedir que a verdade seja dita. Perfeito. Então, quando isso acontece, né, numa situação dessa que você está mencionando, eu tenho que falar a verdade para a pessoa, né? Porque terreno no céu tem muita gente vendendo. Tem. Né? Então tem que chegar para a pessoa, é terreno no céu, não compra. Nós temos exemplo no Brasil do avestruz master, né? Ouro para o Brasil, boi gordo, ou seja, tem N exemplos. E às vezes quando a coisa é muito fácil, né, desconfia. Miraculosa, né? Uma coisa, do dia para a noite você vai ficar milionário. Então as bets aí, para provar o tamanho do buraco que é essa iniciativa, né? Quantos clientes meus que eu já sentei e tive que falar a verdade para eles? Sim. E falar com calma. Sim. Porque às vezes o pessoal fala assim, eu posso investir em tal? Eu falei, gente, não tem lastro. Mas tudo bem, você quer investir, ou seja, tudo bem, assim, lógico que se eu fosse depender de mim, eu falei um não sonoro. Redondo. Mas não, eu vou com calma, porque a gente vai com amor, vai com carinho, né? É isso. Porque muitas vezes é isso que você perguntou aí. Às vezes as pessoas, elas perguntam porque elas querem realmente se equilibrar. Elas não estão ali querendo tirar vantagem de ninguém, ganhar em cima de alguém. Eles estão querendo, realmente, o dinheirinho foi difícil de ganhar, suado, né? Então eu quero ter um bom planejamento. Então, isso é importante porque é se cercar de pessoas realmente sérias que possam contribuir, porque tem muitas pessoas que vão te oferecer várias situações. Olha, um consórcio aqui, né? Ou não sei o quê. Não estou dizendo que o consórcio seja ruim, mas às vezes tem que olhar se não tem algum problema lá, né? Analisar a solidez daquelas empresas, né? Então nós tivemos casos aqui em Brasília, né, de construtoras que quebraram e deixou as pessoas aí a ver navio, né? Então, não tenha dúvida que é importante, sim, você ter disciplina nesse aspecto, para que você não tenha nenhum problema. Agora, o conhecimento, onde que eu vou estudar, onde que tem um curso? Olha, hoje em dia na internet tem muita oferta, mas tomar cuidado, porque a gente pode ver esses influencers, né? Tomar cuidado pelo seguinte, porque nem tudo que eles falam, o interesse é realmente ajudar você, é ajudar eles próprios. Claro, né? Eles estão vendendo um produto. Então, nós temos empresas sérias que oferecem cursos de educação financeira grátis, né? Você não vai pagar nada. Então, você procurar no mercado exatamente esses players, né? A própria Febraban,
Sim. né? Tem programas de educação financeira, Banco Central, a CVM, né? Então, são fontes seguras, são fontes que têm controle, né? Não vai cair na mão de esperto. Inclusive, eu queria aproveitar que existe uma coleção da CVM que é de graça. Você pode entrar na internet e baixar um PDF, que é a coleção Top. Você coloca lá Top CVM no Google e você vai chegar e vai ter um PDF lá com a questão de ensinar sobre investimento. Tem vários livros, né? Então, de graça. Olha, né? Então, as pessoas podem ter acesso no tempo livre, pegar um livro desse, se aprofundar. Sim. E se tiver dúvida, cerca com as pessoas que conhecem e não tenha dúvida que eu não tenha, assim, receio de dizer que as pessoas vão se dar bem. Maravilha. Vamos só dar um panorama geral para as pessoas que estão nos assistindo. Como é que a educação financeira pode auxiliar na tomada de decisões mais conscientes em relação, inclusive, ao crédito? A educação financeira, na verdade, não é algo efêmero, né? Virtual. Ela vai muito da própria pessoa, né? Tem pessoas que têm mais facilidade. Às vezes eu encontro alunos, não gosto de matemática, né? Mas tem que saber alguma coisinha, né? O que é juro composto, juro simples, né? Às vezes até eu brinco, né? Em uma operação, o que vale mais a pena? Juro simples ou juro composto? Todo mundo fala juro simples, mas não é. Não é. Depende do período. Então tem que ficar de olho. Então existem algumas regrinhas que são fundamentais, né? Então as pessoas que vão atrás da educação financeira, é lógico que tem que trabalhar o plano mental também, né? Porque é o seguinte, a idade tem uma influência muito forte na educação financeira, né? Quanto mais velha é a pessoa, mais tempo ela tem de se recuperar de um erro. Então ela tende a ter um receio muito grande do risco, né? Mas eu costumo dizer, eu detesto incerteza, mas adoro o risco, porque o risco eu posso medir. Então, as pessoas têm que ter uma certa consciência de que consegue ganhar na renda fixa, né? Aplica lá na Cooperforte, ganhou um dinheirinho, aí sobrou um pouquinho, vai fazer na renda variável, vai fazer uns voos maiores, né? Para melhorar, né, o portfólio. Diversificar. Agora, a diversificação, como dizia Markowitz, lá na década de 50 do século passado, ela não pode ser muitos produtos. Tem um certo limite, porque senão não tem diversificação. Vira feira. Né? Exatamente. Então, isso que você colocou aí é importante, que tudo isso vai surgindo aos poucos. Agora, não tenha dúvida, né? Os pilares da educação financeira, que é a disciplina, o planejamento, né? É fundamental. Você tem que estar alicerçado seu orçamento nesses pilares, porque rentabilidade, né? Você tem horizonte de investimento. Eu quero fazer um curso, eu quero fazer uma viagem para o exterior, quero comprar uma casa. Todo mundo tem seus desejos. Mas então faz o planejamento. Né? Com o tempo você vai conseguir chegar lá. Agora, não tenha dúvida que a coisa mais gostosa que tem é todo mês a gente ver quanto que rendeu. Né? Ou mesmo quando você fala de crédito, né, que nós estamos falando aqui, como é que está evoluindo esse investimento que eu fiz? Porque eu tomei um crédito com uma finalidade, né? E como é que está indo essa finalidade, vamos dizer assim? Então, isso vai dando mais força, mais segurança, que é outro fator importante também, a segurança, né? Sim, claro. Então, não tenha dúvida que tudo isso colocado no frigir dos ovos, né, acaba ajudando você. E assim, o grande objetivo aqui, quando a Bela fala, a Bancobras, ela coloca isso para vocês de uma maneira... A Cooperforte, né? Coloca isso para vocês de uma forma muito clara, transparente, né? Então é importante que vocês aproveitem esse momento, né? E tenha, de alguma forma, como acompanhar essa questão aí. Agora a gente fez um novo produto, né? A gente pensando, acho que a Cooperforte se preocupa o tempo inteiro, como você colocou, a gente se preocupa com o nosso associado o tempo inteiro, e não só com isso, não só com quem já está lá dentro com a gente, que é fundamental, são as pessoas para quem a gente de fato olha o tempo todo enquanto está trabalhando, né? Mas pensando no nosso país como um todo, né? Acho que a Cooperforte tem esse olhar estratégico, né? E como a missão de uma cooperativa é também fazer a democratização do acesso ao crédito, a gente tem aqui em Brasília e no Brasil inteiro um número muito elevado de servidores públicos federais. Então, há alguns anos nós abrimos a cooperativa para a associação dos servidores
E há pouco tempo, depois de uma análise criteriosa, né, do nosso corpo, dos nossos diretores, do nosso board, eles criaram o nosso crédito consignado para servidores, porque a gente entendeu que a gente podia praticar uma taxa mais favorável para eles, inclusive para a portabilidade. Então, às vezes, ele está lá com um empréstimo contratado com uma taxa superior, está tendo dificuldade para finalizar aquele contrato, para pagar, de fato, né, aquele empréstimo que ele pegou, e a gente abriu a possibilidade deles virem para cá para terem direito a essa taxa um pouco menor, né? Relativamente muito boa para o mercado. A gente fez uma comparação interessante. Então, assim, a gente trabalha o tempo inteiro para isso, para dar educação financeira para as pessoas saberem como se posicionar, né, diante da própria vida financeira, para ter saúde financeira, em que momento que eu posso investir, como devo investir, em que momento eu posso contar com o crédito no meu orçamento, como ele vai me beneficiar, né, como é que eu posso fazer as melhores escolhas, que eu acho que é essa a ideia, né? Enfim, eu acho que a gente está aqui para isso, né? Eu acho que você lembra um fator importante, que é o sistema cooperativo, né? Sim. Então, a gente chegou a estudar isso há muitos anos e cada ano que a gente estuda, a gente fica mais animado. Que é, por exemplo, na Alemanha, ele tem um sistema cooperativo base do sistema financeiro deles. E o sistema cooperativo, a vantagem é que vocês são os donos. Né? Vocês são os próprios donos da cooperativa. Então, é um benefício que vocês estão criando para vocês mesmos. Perfeito. Então, é claro que fica uma coisa mais leve, né? Com um custo muito mais em conta. Né? Claro. E não tenha dúvida, ganha numa ponta, que é na ponta do investimento, e conta na ponta de quem toma dinheiro do crédito. E ainda tem as sobras, né? E tem a gente divide. Né? A gente divide com o nosso associado. Então, assim, não tenha dúvida, né? É um sistema vitorioso, né? E que eu acho que é um grande sucesso, né? Nós estamos vendo aí a Cooperforte crescer a cada ano, né? Já o 40º ano dele, né? 40 anos. 40 anos, né? Então, é uma força realmente no país e a gente acaba entendendo um pouco o porquê. Porque todo dia tem produto novo, todo dia tem uma agilidade, todo dia entrega o que o associado precisa, né? E como você bem colocou, vai aumentando os horizontes, colocando mais gente para poder se beneficiar desse sistema. Não tenha dúvida, assim, com a educação financeira e com a Cooperforte, eu acho que tem um grande futuro aí. Maravilha. Bom, queridos, eu queria agradecer imensamente todos vocês que estão aqui com a gente, ao César, né, por compartilhar o seu conhecimento, essa simpatia e nos ajudar a entender melhor como é que a nossa vida financeira pode ser saudável de fato, e agradecer a parceria da FENAB, que aqui divide esse espaço maravilhoso desse estúdio para a gente poder gravar o nosso podcast. Eu agradeço também a oportunidade de estar aqui e não percam o próximo episódio. Isso. Um grande abraço e até a próxima. É isso, fiquem ligados, nosso próximo episódio nós vamos continuar explorando as estratégias para melhorar a sua saúde financeira. Saiba tudo sobre a sua cooperativa pelo site www.cf.coop.br e assista a série completa de educação financeira no YouTube pelo nosso canal Cooperforte. E até a próxima.